Olá, meu nome é Giane, eu sou aluna de estágio supervisionado em Educação de Jovens e Adultos e hoje na nossa aula de História vamos falar um pouquinho sobre cidadania e os números. Afinal, para que servem os nossos documentos pessoais? Vamos lá? Para que tudo isso faça sentido, é importante a gente conhecer o conceito de cidadania. Veja esse vídeo. O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse e o exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado.
Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima. Cidadania e os documentos de identificação. É dever do Estado garantir os direitos do cidadão, mas sem documentos pessoais, como identidade, CPF e título de eleitor, ele não é inserido em sociedade, ou seja, para governo, para o poder público. Quem não tem documento não existe. Por isso é necessário retirá-los. Quando as pessoas nascem, o governo, os líderes, os políticos, a própria sociedade só conhece aquela pessoa, só numera aquela pessoa, só sabe que nasceu mais uma pessoa por conta desses documentos. Então, é importante que ao longo da vida a pessoa vá retirando os documentos, porque cada um deles tem uma função na nossa sociedade, né? O Brasil ele tem um regimento onde as pessoas precisam tirar certos documentos e cada documento tem uma função e a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Qual é o primeiro documento que uma pessoa tem quando nasce? A gente hoje vai falar sobre certidão de nascimento e CPF. O primeiro documento é a certidão de nascimento. Certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e para a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis. Olha que interessante. Quando uma criança nasce em hospital, ela recebe um documento chamado Nascido Vivo, com uma numeração que é onde foi identificado pelo aquele hospital. Olha, essa criança nasceu, vive e ela precisa ser registrada. Então, os pais vão até o cartório com esse documento e pede, né, para poder retirar a certidão de nascimento dessa criança, tá? É através dessa certidão que ela é reconhecida, que ela é contabilizada para o Estado, tá? Hoje em dia, as certidões de nascimento já saem com CPF, já saem com identidade, o que agrega ainda mais valor a esse documento. Mas mesmo nos lugares ou quando não saía, para se retirar próximos documentos nas várias fases da vida, é importante que se tenha a certidão de nascimento. Porque, como eu falei, sem esse documento, essa pessoa não existe para o Estado. Então, ela não é considerada um cidadão, ela não é reconhecida, ela infelizmente não tem os seus direitos. O próximo documento é o cadastro de pessoa física, o CPF. O CPF é um registro gerenciado pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais de todo cidadão inscrito. Então, cada pessoa possui um único número de identificação, formado por 11 dígitos. Esse número, o CPF, ele é muito importante, principalmente nas transações bancárias. Através desse número, que é um número só para cada cidadão brasileiro, então ele leva consigo, né, todas as informações pertinentes dessa pessoa. Então é muito importante que se retire esse documento, porque sem ele fica restrito e não consegue fazer várias coisas, como, por exemplo, vestibular, concurso público e transações bancárias. Outro documento importante é a identidade. Registro Geral, ou RG, ou Carteira de Identidade, como eu disse, é um documento emitido para o cidadão nascido e registrado no Brasil e para os nascidos no exterior que sejam filhos de brasileiros. Serve para confirmar a identificação da pessoa e para a solicitação de outros documentos. Olha que interessante também, a identidade é válida em todo o território nacional e substitui o passaporte em viagens para Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. A identidade ele é um documento de identificação diferente da certidão de nascimento e do CPF, porque esse documento vem com foto e vem um local onde tem assinatura. Então, para transações onde você precisa reconhecer que a pessoa é essa que está falando, que se diz ser, é necessário, então, que se verifique a foto,
para ver se essa pessoa que está ali é a mesma que está no documento, parecida ao menos, né? E a assinatura também é uma forma de ver se é a mesma assinatura. Além disso, é um documento de fácil acesso, você leva para, né, na carteira, então você consegue andar com esse documento, ao invés por exemplo, da certidão de nascimento, que é uma folha grande. A identidade é um documento pequeno e contém várias informações importantes, como o parentesco, número de outro documento como CPF, enfim, data de nascimento, entre outros. O título de eleitor é um documento que confirma se aquela pessoa fez o alistamento eleitoral. Então, através desse documento, é que essa pessoa sabe, por exemplo, o local onde tem que votar. O título de eleitor é importante porque, através desse documento, é que a pessoa pode escolher, através do voto democrático, entendeu? A escolher o seu representante, escolher aquele político que possa representar os seus pensamentos, para que tenha a sua intenção na hora de atuar como um representante da população. Outra coisa importante também é que, através desse documento, é que a pessoa também pode ser eleita. Então, sem título de eleitor, essa pessoa não consegue eleger ninguém e nem ser eleito. Então, é indispensável que a situação no cartório eleitoral esteja correta, para que também consiga fazer várias outras coisas, ter acesso a vários outros benefícios, a ter acesso a várias outras situações. Se não tiver com esse documento correto, não será possível, entendeu? Como, por exemplo, assumir cargo público. É imprescindível que esteja com título de eleitor ok. Carteira de habilitação. Carteira de habilitação atesta que o cidadão brasileiro está apto a conduzir veículos. Então, aqui no Brasil, nós temos um órgão, DETRAN, que está responsável por essa questão de capacitar, né? Na verdade, ele tem as leis lá que o cidadão tem que cumprir para poder estar apto a conduzir veículos. Então, a pessoa estuda e faz as provas e retira esse documento, se for realmente habilitado, se realmente passar nas provas. Então, para poder se conduzir o veículo, é indispensável que tenha carteira de habilitação. Outra coisa importante é que esse documento também serve de identificação, porque, como eu falei, assim, parecido com a identidade, ele tem foto, assinatura e vários outros documentos e números de documentos e informações pertinentes. E também é de de fácil manuseio, de fácil transporte, né? Carteira de trabalho é um outro documento que ele é indispensável para garantir o acesso aos direitos trabalhistas, né? A lei trabalhista teve avanços no Brasil. A gente hoje consegue garantir muitos direitos, mas que para a gente ter acesso a eles é indispensável que a gente tenha carteira de trabalho e que, quando a gente consiga trabalhar, a gente assine a carteira, né? Nosso empregador assine a nossa carteira. Então, a gente sabe que existe muito trabalho informal sem carteira assinada, mas essa é a forma mais eficaz de se conseguir ter os direitos de um trabalhador, como 13º, como auxílio, FGTS e afins. Certificado de reservista. Certificado de reservista é um documento obrigatório para homens e homens trans, tá? Importante frisar, quando completam 18 anos, na verdade. Eles precisam fazer o alistamento obrigatório, e se eles ficarem para reserva, isso significa que se eles não forem aproveitados ou pelo Exército, a Marinha ou a Aeronáutica, eles recebem esse documento. E o certificado de reservista também é indispensável para conseguir emprego, né? E várias outras situações que pedem esse documento. Então, os homens são obrigados a ter, tá? Cartão do SUS é um outro documento muito importante. Através dele é que faz a identificação dos usuários do Sistema Único de Saúde. Então, apesar de ser um documento
de nível nacional, ele é indispensável que seja sempre atualizado, se acaso a pessoa mudar de cidade ou município, é importante que ele atualize os dados, porque através dessa atualização, quando ele usa, né, o Sistema Único de Saúde, é, vai fazer uma consulta, um exame, alguma coisa, haja repasse para esse município, né? Repasse do Ministério da Saúde. Então é importante que se tenha esse documento e que ele esteja sempre atualizado. Cartão Cidadão é um outro documento aqui que a gente está listando para poder explanar para vocês. O Cartão Cidadão facilita o acesso aos serviços dos benefícios sociais e trabalhistas, né? A gente sabe que muitos benefícios são pagos pelo Banco Caixa, a Caixa Econômica, né? E esse Cartão Cidadão é um cartão que reúne vários benefícios no mesmo lugar, então é mais fácil para poder ter acesso principalmente às questões de repasse de dinheiro, né? O FGTS, auxílios, o próprio Bolsa Família. Então, ter um cartão cidadão facilita bastante e deixa mais ágil essa questão do repasse da verba do governo em relação aos benefícios sociais e os trabalhistas. Então, vamos para a nossa atividade. Eu peço que os alunos se dividam em grupos, né, trios, e que conversem, explanem, conversem em grupo, né, sobre quais documentos vocês têm. Vocês têm todos esses que a gente listou? Na verdade, são muitos outros documentos, existem outros que são importantes também, né? Carteira de vacinação, enfim. Mas a gente aqui listou alguns e a atividade requer que vocês conversem, que vocês troquem ideias, falem se vocês não têm algum documento, se teve dificuldade em retirar esse documento, precisou de alguma coisa e não tinha, ou se não, conseguiu tirar todos, quando tirou, sabe a importância desses documentos? Descobriu na hora que precisava o quanto esse documento era importante. Troquem informações, tá? Troquem informações entre grupo, depois a gente vai se reunir e vamos expor essas informações. Por quê? Né? Qual o objetivo dessa atividade? É que a gente conte no nosso dia a dia o que aconteceu um com o outro, para que se esclareça várias possibilidades, várias situações, e aí a gente fique atento, né, ao que pode vir a acontecer por ter ou por não ter tal documento, e a gente também até possa passar para os nossos, né, nossos familiares, amigos, a importância de cada um deles, tá bom? Então, obrigada a todos. Nos vemos em breve. Até lá.